África, o chamado continente negro. Lugar da espaçonave Terra, onde há milênios a espécie humana nasceu. Espaço geográfico que vem abrigando ao longo dos tempos sociedades, línguas e culturas muito variadas. A África nunca foi uma realidade homogênea, em termos humanos ou culturais. Alguns povos africanos, vindos de Angola, do Congo, de Moçambique, da Nigéria, do antigo Daomé e de outras partes do continente negro, atravessaram o Oceano Atlântico para desembarcar no Brasil. E esses negros passaram a ser a massa substancial da força de trabalho de fazer o Brasil. Toda a cultura brasileira está impregnada dessa herança africana. Sua presença fez quase tudo que aqui se fez. Os africanos que primeiro chegaram aos trópicos brasileiros vieram da costa ocidental africana ao norte do Equador. Foi o chamado Ciclo da Guiné. Depois foram os bantus. A palavra bantu significa os homens. Vinham das regiões de Angola e do Congo, da África Central Atlântica. Os povos bantus possuíam uma longa história. Produziam objetos de cerâmica, praticavam agricultura e criavam gado. Haviam domesticado diversas plantas e dominavam as técnicas da metalurgia. Além disso, bem antes da chegada dos europeus na África, se ordenavam em estados, conheciam o comércio, a moeda e a escravidão. Os bantus conferiam um valor sagrado ao ferro. Como muitos outros povos, celebravam a sua potência divina. Por toda a África e no Brasil, espalharam-se deuses metalúrgicos. O sagrado está presente em todos os instantes e em todas as instâncias da vida banto. O natural e o extranatural são inseparáveis. Os bantus acreditam na existência de dois mundos, o visível e o invisível. Acreditam na interação desses mundos e em um Deus que é criador e pai de tudo que existe. Pai dos homens, pai das coisas, pai dos insetos. Deus, criador de toda a criação, não pertence ao mundo dos seres, das criaturas. Ele é o incriado, o princípio, sem princípio, de todo e qualquer princípio. Como dizem os bakongos, acima de tudo reina Zambi Pungu. Kalunga Zambi, dizem os ambundos. São nomes que traduzem, sempre, ideias de união, laço ou vínculo supremo. Os bantus cultuavam deuses chamados inquices e reverenciavam os seus antepassados. Os antepassados têm sua aldeia à maneira dos vivos. Na aldeia, possuem casas e campos.
são senhores e proprietários da terra e da água, das florestas e do sertão, com todos os animais que neles vivem e as palmeiras de vinhos que nelas crescem. As primeiras linhagens, os primeiros clãs, as primeiras migrações para os territórios é que legitimam o poder sobre esses territórios. E, por isso, aqueles indivíduos que descendem mais próximo, diretamente, de alguns ancestrais míticos, são aqueles que detêm o poder. Dentro dessa verticalidade, os mais velhos, mais próximos desses ancestrais, são os indivíduos não só que têm o poder, mas que têm um poder também religioso. Pode-se então compreender o culto aos ancestrais, o culto aos mortos. Porque são esses mortos que, de certa maneira, trazem as benesses, trazem a possibilidade da fertilidade das mulheres, da fertilidade dos campos na agricultura, de afastamento de certos perigos. Daí um constante culto aos ancestrais. Toda vida é sagrada, e no centro de toda a criação está o ser humano, a primeira realidade sagrada que Deus criou. A vida humana, o homem, centro da criação, é o critério do bem e do mal. A ética negro-africana é antropocêntrica e vital. No reino do Congo existiam 3 ordens: a aristocracia, os homens livres e os escravos. O rei não se confundia com o comum dos mortais. Ao cometer incesto com a irmã, tornava-se o sem família, o que o capacitava a governar todas as famílias. O ato incestuoso e a iniciação lhe davam poder sobre os encantamentos, o poder dos feiticeiros. Quando o rei aparecia, sentava-se numa cadeira de marfim e trazia braceletes de ferro e marfim. Ou então, vestuário artisticamente tecido. Ou ainda, certas peles de animais que lhe estavam reservadas. Na cabeça, um boné bordado. E ao ombro, uma cauda de zebra.
Diante dele, as pessoas se ajoelhavam e lançavam poeira em cima da cabeça antes de implorar a sua bênção, que ele dava estendendo as mãos e mexendo os dedos. Por vezes, nas grandes manifestações, ele se levantava e, junto com os poderosos do país, entregava-se a uma dança reservada, cujo ritmo era cheio de pompa, de gravidade e de graça. Esse rei e o seu povo conheciam as artes da guerra. Dizem que os atiradores reais eram capazes de lançar sucessivamente 28 flechas antes da primeira flecha disparada se cravar no chão. A África era um continente de escravos e de senhores de escravos. No Reino do Congo, a aristocracia empregava escravos no cultivo dos campos. Entre os negros alçás, escravos eram comprados e vendidos, usados como soldados e lavradores, servindo ainda de moeda para transações comerciais. Assim, quando europeus e africanos se encontraram, ambos já sabiam muito bem o que era escravidão. Entre os bacongos do estuário do Zaire, a palavra para sol é tangu, uma palavra que significa tempo, tempo presente, hora, ocasião, tempo favorável, momento preciso. Assim, quando um bacongo quer saber que horas são, ele pergunta: que sol é? Para muitos povos africanos, o sol simboliza a transição entre a vida e a morte. Quando o sol desaparece da vista humana, os bacongos dizem que ele é a canoa que transporta almas para o mundo dos mortos. No século XVIII, houve uma alteração no contingente negro de nossa população. Enquanto traficantes de escravos de outras regiões brasileiras permaneciam nas rotas de Angola e do Congo, a Bahia passou a enviar navios para a costa de Minas e, em seguida, para o Golfo de Benim. Começou a receber ondas sucessivas de jejes, de nagôs e, em menor escala, de alçás. Ela desceu do céu, trajada de branco, coberta com véu. Odorilei, manja, odorilei, aoiô. Dorilei, manja, odorilei, aoiô. A expressão jeje designava grupos étnicos do antigo Daomé, como a gente Fon. A expressão nagô referia-se a grupos étnicos de língua iorubá. Esses agrupamentos vieram para dar a definição única da fisionomia biológica e cultural da gente da Bahia, de Recife e de São Luís do Maranhão. Os jejes trouxeram seus boduns, os nagôs trouxeram os seus orixás e os seus oriquis. O africano, para tudo, ele tem o cântico, ele tem o oriqui, ele tem a forma de saudar, não é aquela coisa, né, de meu pecado, meu erro. E o orixá não tem pensamento negativo. O negócio que o orixá castiga, o orixá não castiga ninguém. E o candomblé é uma religião que, para ela, nossa formação é toda mística, é toda particular. É uma coisa que vai no sangue da pessoa. Epa, ó Iaô, grande mãe, Iaô, beleza preta, no ventre do vento, dona do vento que desgrenha as brenhas, dona do vento que despenteia os campos, dona de minha cabeça. Os alçás eram vizinhos dos iorubanos. É provável que eles sejam um povo autóctone,
coisa mais do que rara na história da humanidade. Ainda no século XIV, os Haussá se viram envolvidos pela maré islâmica que se espraiou pelo continente africano. Aprenderam a ler e a escrever em árabe. No início do século XIX, chegaram ao Brasil, onde foram chamados malês, promovendo insurreições sanguinárias contra a escravidão. As nações do Haussá eram florescentes e das mais adiantadas da África Central. Era de prever que uma nação assim, aguerrida e culta, não poderia fazer passivas máquinas de plantio agrícola. Por sob a ignorância e brutalidade dos senhores brancos, o islamismo organizou-se em seita poderosa. Os iorubás eram um povo, não uma nação, e retraçavam a sua origem à cidade de Ifé, espaço ancestral que se tornou célebre pelo requinte de suas esculturas de metal. No Brasil, os iorubanos foram chamados Nagôs. Entre os diversos grupos iorubanos, os deuses variam de região para região, de reino para reino. No Império de Oió, por exemplo, quem estava no centro era Xangô, o deus do trovão. Afonjá, chefe de Coçô, a folhajá fortalece. Aquele que dança entre crianças faz o fogo vingar sem que se veja, e só notamos o talo das folhas estalando. Derruba no barro quem é burro. Ninguém pode corromper o nosso Ori, Senhor do saber, olho brilhante, ele fende além o alto céu. Murro no muro da mentira, mata varando o olho do mentiroso, mata selando porta e porto, mata quem não sabe pensar. Alaganju, destelha a casa alheia e a telha sua. A água ao lado do fogo no seio do céu, alado escala rápido o alto céu, faz o fogo cair do meio do céu. Além de Oió, outros pequenos reinos dos iorubás tornaram-se referências preciosas para nós brasileiros, como Queto, a terra de Oxóssi, e Irê, a terra de Ogum. Regiões que haviam conhecido, antes de qualquer contato com europeus, a metalurgia, um alto grau de urbanização, uma produção estética sofisticada e a economia monetária. On pourrait dire que les arts africains se développent sur 4 pôles, la personne, la communauté, la nature et la création, mais aussi le passé et l'histoire dans leur tradition. Et ces 4 pôles se manifestent par une exubérance dans des formes extraordinaires, et ces formes, parce qu'elles ne veulent pas représenter le réel tel que nous le voyons, mais elles veulent représenter les valeurs qui sont au-delà du réel. Voir ce que nous ne voyons pas. À travers cela, les Africains ont développé des formes sculpturales e artísticas que são únicas ao mundo. Deuses mudam ou morrem. Ogum, por exemplo. Ele não é apenas o deus do ferro, mas deus da tecnologia. Daí que hoje, na Nigéria como no Brasil, seja visto como o senhor das novas técnicas, do repertório high-tech, da informática. Ogum é o orixá das vanguardas e dos computadores. E por conta de ter aberto uma picada em tempos míticos, ele é hoje o deus das highways.
os orixás iorubanos estão vivos entre nós. Daí que hoje não sejam somente iorubanos, mas mitos multinacionais. Quando você consegue uma coisa, você tem uma coisa que para isso você se sacrificou, você chorou, você passou horas ruins, você valoriza muito mais aquilo. Se você sofreu por causa daquilo, é evidente que você valoriza muito mais. Daí que a religião africana chegou ao Brasil através de muito sofrimento, de muitas perdas, e isso fortaleceu o descendente de africano. Porque ele sabe, se eu tenho meu orixá, eu sofri por causa dele, eu apanhei por causa dele, por causa da minha linguagem, por causa do meu nome, tudo isso, da minha forma de ser. Se as pessoas quiseram cortar essa característica minha, porque ela é de muito valor e ameaçava. Você vê que foi plantado com a vinda dos negros para o Novo Mundo, e ele cultivou ao molde deles, e conseguiu florescer muita coisa e está sendo conservado esse trabalho todo feito. Les arts africains et les cultures africaines peuvent participer à sauver l'homme contemporain qui a précisément oublié qu'il y avait autre chose que l'argent et que les valeurs économiques. Les cultures africaines et même les religions africaines nous apprennent qu'au-delà du visible, il y a d'autres réalités et que l'être humain n'est pas seulement un être de chair, mais qu'il y a aussi l'esprit et le cœur et des valeurs au-delà de ce que nous voyons. O que aconteceu no Brasil foi que os africanos foram tão fundo na aventura da construção deste país que hoje eles já não são eles. Eles somos nós, os brasileiros. A cultura brasileira tem por sua base negra, por sua base índia, pelo que já incorporou dessas bases, tem um vigor que vai permitir que ela floresça formidavelmente. E floresça não por peculiaridade, por criatividade. O negro vem a ser, apesar de todas as dificuldades que enfrenta, o componente mais criativo da cultura brasileira. Aganju, Xangô, Lapala, 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 Xangô, Aganju, Aganju, Xangô, Lapala, 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 Xangô, Aganju. O filho perguntou pro pai: onde é que tá o meu avô? O meu avô, onde é que tá? O pai perguntou pro avô: onde é que tá meu bisavô? Meu bisavô, onde é que tá? Avô perguntou pro bisavô: onde é que tá? Tataravô, tataravô, onde é que tá? Tataravô, bisavô, avô, pai, Xangô, Aganju, viva Egu, baba, lapala. Aganju, Xangô, Lapala, 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 Xangô, Aganju, Aganju, Xangô, Lapala, 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 Xangô, Aganju, Aganju.